no Aqui, ó. Twitter. Aqui. Vendo aqui, só pra eu ver também, acompanhar do que a gente tá Eu falei falando. pro Igor que eu coloquei no Twitter o que vocês gostariam que eu Isso. falasse. E aí eu tem peguei, uma lista boa aqui. E eu dei uma lista boa. É. Mas então o que eu Sam acho? Altman. O Sam Altman, ele tem a arrogância do Rosenblatt, que eu falei, Tá. sem a inteligência dele. Então, o Sam Altman não é programador, não escreveu nenhum paper, não tem nada disso, nada disso. Ele é um ex-Y Combinator, então vamos explicar. Na história de Silicon Valley, você tem um cara muito importante chamado Paul Graham, fundador de uma aceleradora de startups chamada Y Combinator. Se eu não me engano, sabe, os Airbnbs, todos os grandes startups que você já ouviu falar, provavelmente nasceram nessa aceleradora. Interessante. Não quer dizer que todas que vão lá vão ser grandes, mas assim, todas as que são grandes passaram por lá, sabe? Entendi. Então, é isso que a gente chama de Silicon Valley Insiders. Então, o tal do networking que todo coach gosta de falar é bullshit. Se você não tá dentro deste círculo, tipo, não interessa. E esse círculo é um círculo muito fechado, não é qualquer um que entra. Mesmo quem entra não necessariamente vai se tornar grande. Então existe todo um círculo social de empreendedorismo ali dentro que é um clube fechado. E o Sam Altman, ele é um daqueles caras que tem um bom talento, ele é um bom vendedor. Ele é o cara que sabe conversar, sabe negociar, enfim, ele tem eloquência para isso. E ele estava no lugar certo na hora certa, porque ele ajudou a gerenciar muitos dos programas dentro da Y Combinator e, portanto, ele conheceu várias dessas startups antes delas se tornarem Big Tech. Ou seja, ele conhece todo mundo que está ali dentro, os investidores, os empreendedores, os melhores programadores, enfim. Aí, rapidinho, vê a idade do Sam Altman aí pra mim, que eu não sei. Só pra eu ter uma ideia aqui de... Mas vai lá, continua aí. Aí o que acontece? O Sam Altman, quando a OpenAI foi formada, ela já tinha grandes mentes. Por exemplo, o tal do Ilya Sutskever, que eu falei que fez o AlexNet, é um dos pesquisadores principais sênior dentro da OpenAI, criando as primeiras versões de ChatGPT. Aí, quando ia se tornar um produto, eles chamaram alguém para ser um CEO, e esse alguém foi o Sam Altman. Tá, ele chegou quando o produto tava ali. Entendeu? Não foi ele que criou porcaria nenhuma, ele chegou depois. Já tava a caminho, as sementes já tinham sido feitas, a pesquisa já tinha sido feita, que é o Jeffrey Hinton, que é o Ilya Sutskever, todos os outros pesquisadores ao redor dessa história que eu falei. E o ChatGPT, ele é pelo menos assim, pro grande público, ele é a primeira vez que a gente vê todas essas tecnologias aí funcionando, o Transformer funcionando bonitinho, né? Isso. Então essa é a primeira vez. Bonitinho entre aspas, né? Quando a gente pegou lá o ChatGPT 3, ele era malucão. É que hoje a gente ignora os erros porque os acertos são muito bons, de fato. Então você fica realmente, caraca, o computador faz isso mesmo. Mas é que isso é um viés que a gente tem. Então existem dois vieses que um humano tem. Um é a gente ignorar dar menos peso para os erros, apesar deles terem acontecido muito mais, mas aquela uma vez que ele te ajudou, você vai guardar muito mais. Então, é por isso que você não precisa ser perfeito. Basta que aquela uma vez que precisaram de você, você estava lá, mas aí você erra todo o resto. É o que todo mundo faz. E o outro problema é a antropomorfização, que é a maldita ideia, as pessoas estão muito carentes hoje em dia, eles pegam qualquer objeto e falam, cara, eu gosto desse objeto, começa a falar, eu acho que ele fala comigo. A gente começa a falar, eu acho que ele se conecta comigo. E quando ele finge que fala com a gente mesmo... Exato, é que nem um bonequinho, Ted Ruxpin, que tinha uma cassete nas costas e falava, nossa, ele fala comigo. É que hoje em dia a gente é muito mais cínico, porque a gente já está acostumado a lidar com tecnologia, mas antigamente um ursinho de pelúcia que tinha um toca-fita nas costas, já era, caraca, que coisa legal. Ele fala uma resposta diferente todas as vezes, então já não é a mesma. Mas se tu rebobinar a fita, ele fala mesmo. Ele fala mesmo. Mas aí a pessoa associa, porra, bem quando eu estava esperando uma resposta tal, ele disse de outro jeito, fala, ele me entende. Então você tem essa antropomorfização. Mundo de pets é assim. Todo mundo acha que o seu cachorro, o seu gato fala com você. Bosta nenhuma. Mas é que você acha, não, que bacana. Mas é uma coisa que a gente faz normalmente. Eu faço isso com uma estátua. Tem gente que faz isso com... Tem o japonês que casou com a Hatsune Miku. Sim. Enfim, que viagem. Que viaja na maionese. Então o Sam Altman, ele tava no lugar certo na hora certa. Mas não é por isso que tu não gosta dele.
Então, não é só por isso. Isso é até bom, né? Isso é um talento, na verdade. Estar no lugar certo, na hora certa e ter o talento de pegar. Então, isso de fato não é um problema. O meu problema com ele começa em várias... Quando ele... A forma como ele faz as negociações dele é aquela... Pode ser que eu esteja totalmente enganado, mas ele infla demais as coisas o tempo todo. O Elon Musk também. Não, tudo bem, só que o Elon Musk ele infla, pelo menos ele entrega um foguete que estaciona para trás, né? Daí, tipo, não tem jeito. Ele fala um monte de merda, mas pelo desgraçado tem o Starlink e tudo mais. Agora o Sam Altman fica toda hora falando AGI. Aí o problema é que você tem ChatGPT 1, ChatGPT 2, que é o primeiro grande patamar, se eu não me engano, em 2022, que começa... É muito recente, gente, 2022, não é 10 anos atrás. Parece que a gente começa a ter acesso em 22 mesmo, né? Essa fase, é isso mesmo. Então, já sai o ChatGPT 2. Puta estrondo, a maior lançamento de startup de todos os tempos, maior crescimento de todos os tempos, sensacional mesmo. Um pouquinho antes disso, e aí eu não vou lembrar exatamente o ano, mas talvez você lembre, Jean. Quando foi que teve aquela disputa de Dota, que eram os jogadores contra os bots da OpenAI? Acho que faz tempo, né? Mas aí foi 2019, alguma coisa assim, 18, né? E ali a OpenAI, de certa forma, já surpreendeu, porque assim, Dota é um jogo super complexo. Não sei se tu sabe o que é. 19 é um jogo que tem um monte de herói, é 5 contra 5, um tem que destruir a fazenda do outro lá, beleza. E aí, teve no Campeonato Internacional de Dota, o TI, que é o principal, o mais importante, teve um show match dos bots da OpenAI contra jogadores profissionais. E eles começaram tomando pau da inteligência artificial. Claro que aquilo ali era restrito no sentido de só alguns heróis poderiam ser escolhidos, porque os bots só entendiam alguns heróis. Então até os jogadores humanos tinham ali um pool limitado. Mas eles eram extremamente eficientes ao lidar com os jogadores humanos. Só que o ser humano, né, meu irmão, foi entendendo os padrões, o que acontecia se eles fizessem algumas coisas e no fim eles conseguiram dobrar, jogar ali umas iscas para a inteligência artificial e conseguiram... Sobre jogo, inclusive, tudo que a gente chama de... Toda vez um game fala, nós temos uma IA no jogo. Antes da febre de IA, você fala que o jogador... Quando você joga single player, tem algum tipo de IA. Isso é um expert system, que nem a gente você estava me perguntando, que outras aplicações, que não é uma rede neural. Ele é um bando de if mesmo. If acontecer isso, faça aquilo. É uma tabela de regras que o jogador virtual usa para decidir se atira, se vai para frente, se vai para trás. E é por isso que a gente sempre fica, porra, que é muito burro esse negócio ali, né? Toda vez, sei lá, bot de Counter-Strike, qualquer coisa assim. Ele é uma tabela de regras. Então, por muitos anos, até no mercado de videogame, IA é uma tabela de regras. Recentemente, a gente começa a ter a ideia de usar redes neurais para treinar um jogador virtual, por exemplo. A Microsoft fez muita propaganda disso no Forza 5, se não me engano, que tinha a ideia dos Drivatars, por exemplo. Que ele aprende com os jogadores online, etc. Eu não sei quanto disso funciona ou não funciona de verdade, mas é uma ideia de você usar a rede neural para criar um modelo que, em vez de eu escrever manualmente uma tabela de regras, ele deriva a tabela de regras a partir de um input de jogadores. Então ele tende a ser, entre aspas, mais natural do que de fato é. E isso funciona muito bem e eu não preciso chegar no nível de uma LLM de hoje. Então, são IAs que... Todo mundo pensa em IA que tem que ser só um supercomputador gigante. Mas não. De fato, eu consigo rodar modelos pequenos que resolvem problemas, como num videogame, por exemplo, num processador GPU mais limitado. Então, é a ideia que muitos fabricantes estavam tendo de você lançar um notebook, por exemplo, com uma CPU, uma GPU e uma TPU, NPU, que é Neural Processor Unit ou Tensor Processor Unit, se for o Google, e
Por que fazer isso? Porque a GPU já vai estar ocupada processando imagem no meu jogo. Aham. E se eu quiser ter uma inteligência para o NPC, por exemplo, aí eu usaria esse terceiro processador, que é uma TPU ou uma NPU, para rodar um mini modelo para que aquele meu personagem tenha algum comportamento menos Aham, robótico. entendi. Entendeu? Então Entendi. dá para ter algo assim. Legal. Mas aí o Sam Altman lançou lá o GPT-2 em 2022. Isso. Aí o que acontece? O Sam Altman, ele participou dos hearings do governo, como é que chama isso? Nas audiências? As audiências do governo. Então ele se coloca, foi o momento, ele se colocou como o embaixador de todas as IAs, a ideia de fazer IAs responsáveis, temos que fazer Toda essa regulamentações. Então ele é inteligente, ele é muito inteligente, ele é asqueroso também, porque ele já chega assim, antes que criem as regras, eu vou criar as regras para todo mundo. O comportamento dele é bem assim. Aí chega em 2023, se eu não me engano, acho que foi 2023, acontece alguma coisa que a gente não sabe o que é, porque ninguém nunca disse 100% da informação. Houve uma briga interna dentro da OpenAI. O Sam Altman estava fazendo alguma coisa que a diretoria não gostou, o Board of Directors. E aí É o detonaram conselho, ele. na verdade. Aí eles queriam tirar ele. Um deles era o Elias Sutskever, estava no meio disso. Aí ele dá a volta por cima. Aí ele vai conversar com a Microsoft. Aí a Microsoft fala: se o Sam Altman quiser sair, eu trago ele para a Microsoft. E todo mundo que ele quiser trazer junto, entendeu? Aí todo mundo pede: não foi bem isso que eu quis dizer. Acontece alguma coisa, a gente não sabe o que é. E quem acaba saindo no final é o Elias Sutskever, o cara que de fato é o cérebro, sabe? Ele sai de lá. Então, começa. Aí, além disso, isso já deixou um gosto meio esquisito na boca. Além disso, os outros concorrentes começam a aparecer. Então, o Google finalmente começa a mostrar para que veio. No Anthropic lança o Claude. Então, aí a China começa, a Tencent, a Xiaomi agora. Todos eles começam a aparecer com modelos. Então, muito rápido, o pessoal viu. O paper saiu. Entendemos, vamos tentar fazer o nosso e ver como que isso vai funcionar. E é caro fazer isso, então por isso que só esses caras grandes conseguem. Eu entendo o que o Sam Altman está fazendo, porque para você ter tanto de máquina, você precisa de funding, e esse funding tem que vir de algum lugar. Então ele tem que vender essa ideia maior do que realmente dá para fazer para você continuar nesse processo. O Elon Musk estava brigando com ele aí, se eu não me engano, para tirar lá inclusive do site da OpenAI que ela é sem fins lucrativos. Teve todo um movimento jurídico para transformar a OpenAI numa entidade comercial e tudo mais. Então tem toda uma movimentação que teve que ser feita por trás dos planos que a gente não sabe os detalhes. O problema do GPT, do ChatGPT em si, que eu vejo o ChatGPT 2 para o ChatGPT 3 foi um salto enorme. Assim, até uma pessoa não técnica consegue ver que houve um salto de qualidade. Do 3 para o 4 também, mas já é menos.